Eu estava com o Corcel em Interlagos, o Corcel, naquela época, virava 47, quer dizer, já era um carro super rápido, original, basicamente original com pneu slick, virava 47, e eu, óbvio, chego nos outros carros muito rápido. Eu cheguei numa dupla de carros da mesma marca, mesmo modelo, e os dois tirando um pega fudido. Acabaram com a minha volta, eu não consegui completar aquela volta, porque tinha que ultrapassar dois carros, cheguei nele no laranjinha e tal. Falei, quer saber, dane-se. Eu fiz o miolo todo atrás deles e falei, na subida da junção eu passo eles. Legal. Cara, no miolo, o que eu vi? Qual foi a cena que eu vi? Dois Ford Escort batendo um pega do cacete no miolo, mas um pega muito bacana. Quando chegou na junção, eu esqueci até de passar eles. No meio já da subida, que eu fui lembrar de passar eles, que eu fui vendo, eu falei, puta, um passava marcha, outro passava. Resumindo, eu não sabia quem era, não sabia nada. Aí no grupo, batendo papo num grupo de WhatsApp, um deles veio se apresentar, pô, eu que te atrapalhei. Eu falei, me atrapalhou? Quem é você? Eu sou do Escort, os dois Escort. Falei, me atrapalhou nada, cara, foi do cacete. Cara, ele me vai e me vira assim, nós somos pai e filho. Falei, como assim vocês são pai e filho? Vocês são pai e filho, estão fazendo o mesmo track day junto, com carros parecidos e disputando. Pô, eu fiquei apaixonado por aquilo. Virou meu amigo do peito. Amaury, o sobrenome dele eu não consigo falar. Rommels, como é que fala teu sobrenome, Amaury? Hormans. Amaury Hormans. Virou meu amigo, eu participo de vários grupos com ele, gosto pra caramba, a gente bate altos papos, só eu e ele no privado. Cara, e eu vou ter o prazer, ele e o filho dele, Enio, os dois aqui. Cara, isso vai ser um troço muito bacana. Eles vão contar essa história, como que eles começaram no track day também, igual a história do Thiago Lourenço, e depois foram parar no automobilismo, participam da Open. O Amaury, inclusive, foi campeão de uma categoria, de uma das categorias da Open Paulista no ano passado, tá? Bom, vamos falar de calibragem, galera. A gente chama de calibragem, no popular calibragem, a famosa pressão de pneu, né? Quanto de ar a gente vai colocar no pneu? E isso é algo muito importante, porque dependendo da pressão, você vai ter um bom desempenho, um mau desempenho, uma boa segurança, uma má segurança. Muitos de vocês já devem ter destruído vários pneus aí por usar calibragem de menos para o pacote de vocês, para o que vocês tinham no carro de vocês, tá? Então, do mesmo jeito que eu falei sobre o traçado, eu começo pela má notícia. Não tem receita de bolo. Não tem um número mágico que eu vou chegar aqui agora e vou passar para vocês. Esse número mágico, ele é calculável, mas é uma fórmula tão complexa que não vale a pena nem discutir, tá ok? Como muitas coisas em carros de competição, a gente vai para a tentativa e erro. Só que a tentativa e erro orientada. Não é uma tentativa e erro que vamos começar a moda cacete de qualquer maneira, não. E essas orientações vocês vão receber aqui hoje, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso daí. Isso é um carro de arrancada, por um acaso até é um Mustang dos mais antigos, daquela série Fox Body, e olha o que aconteceu com o pneu durante a largada. Esses carros andam com pneus extremamente aderentes e numa pista que tem um tratamento. Vocês já devem ter visto isso em prova de arrancada, o cara entra lá de tênis e fica sem o tênis, né? Porque o tênis cola, quando ele levanta o pé, o tênis ficou colado e ele não consegue ficar lá. O que aconteceu aí? O pneu está colado no chão, o pneu está com a máxima aderência possível. O cara deu uma arrancada violenta, uma coisa que ele tem que, em poucos segundos, vencer os 400 metros. Então, ele dá uma arrancada violenta, é um tranco violento no carro. O que acontece? A roda quer andar para frente, né? Porque o motor girou o câmbio girou o cardan girou o diferencial girou semi-eixo, chegou na roda. A roda quer ir para frente, o pneu quer ficar. Reparem na borda da roda que o pneu é aparafusado no aro. Se o pneu não fosse aparafusado no aro, ele ia girar. O aro ia girar dentro do próprio pneu. Então, esse cara aí, ele tem um pneu que tem uma aderência específica do conjunto pneu, carro, pista. A aderência é o conjunto pneu, carro, pista. Ele tem essa aderência específica. Ele tem uma capacidade de deformação, uma tendência de deformação que tem a ver com a carcaça e tem a ver com a quantidade de ar que está dentro. Então, essa deformação aí, ela foi programada através da resistência da carcaça, a aderência disponível, é um cruzamento, entendeu? Entre aderência da pista, quantidade de ar que tem dentro,
resistência da carcaça à torção, e isso daí fez o quê? Isso daí absorveu a quebra de tração. Então, ia rolar aí, galera, uma quebra de tração. O pneu ia ter a tendência de patinar. O que ele fez? A roda foi primeiro, o pneu amorteceu dobrando e depois foi. Então, isso é um exemplo da arrancada. Eu vou dar exemplos agora do que acontece com a gente na pista, tá bom? Dá uma olhada nesse teste. Esse teste aqui agora, ele foi feito em cima de uma esteira, tá? Depois eu vou mostrar um na rua também. Dá uma olhada nesse teste. Olha a lateral do pneu quando fizer curva. Reparem como é que a banda de rodagem saiu debaixo do pneu. Ele quase destalonou, vocês repararam? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, reparem, o lado de fora da roda, você vai chegar a ver a roda. Olha aqui, ó, eu parei para vocês verem. Tá vendo? Ó? Eu não sei se dá para ver o cursor, mas vocês chegam a ver a roda. O pneu se afastou da roda, a banda de rodagem se afastou do centro da roda, e assim foi ele, depois ele volta ao normal de novo. Então, isso é uma deformação respondendo a uma força lateral que foi exercida, tá? Esse pode não ser tão fácil de reparar, então eu vou mostrar um para vocês agora, andando numa estrada. O cara andando numa estrada, com um carro até muito bacana, por sinal. Dá uma olhada nesse aí. Parem nas curvas para a esquerda, é que vocês vão ver o pneu sair de mais quatro. E é onde esse pneu vai estar fazendo mais força. Olha. O pneu chegou a sair de cada lado. Olha de novo. O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Dá uma olhada nessa cena aí, tá? Quando acontece isso daí, o pneu está totalmente deslocado em relação à roda, tá ok? Então, a roda, ela está com uma geometria que foi regulada na suspensão. Geometria, cambagem, convergência. Basicamente, a cambagem e a convergência que varia aí, tá? Ela tem uma geometria, e essa geometria é da roda. Quando o pneu não está deformado, o pneu obedece à mesma geometria da roda. Só que agora aí o pneu está deformado. A cambagem da banda de rodagem já foi para o vinagre. A cambagem, a convergência da banda de rodagem já foi para o vinagre, tá? E o que nos interessa? O que nos interessa, e nós vamos chegar nesse ponto, é a maior quantidade de pneu no chão. Quanto mais pneu a gente mantiver no chão, porque o pneu, ao se deformar, ele varia o que a gente chama de pegada de contato, tá ok? Imagina um pneu estreitinho, a pegada de contato é a largura mais o comprimento que ele deforma. Porque um pneu ele é redondo, circular, mas a parte que fica encostada no chão, ela fica achatada, né? Mesmo que levemente achatada, né? Mas ela fica achatada. Então, isso aumenta a pegada de contato do pneu, tá? Deixa eu tirar esse vídeo aí. Isso aumenta a pegada de contato do pneu. Então, o que a gente quer? Nós não vamos falar de suspensão hoje, vamos falar só de calibragem. A gente quer acertar uma calibragem tal que, diante da aderência disponível, diante da geometria que a gente colocou no carro, essa calibragem compense a briga da aderência com a geometria e nos dê a maior quantidade de pneu no chão, ok? Eu vou passar esse vídeo agora, presta atenção, porque eu não saberia explicar isso tão bem explicado quanto está nesse vídeo, tá ok? Então eu vou passar e depois vou falar sobre como obter a sua calibragem, tá? Vamos lá, deixa eu passar ele aqui, vamos lá, assistam aí. Pneu, tá? Pneu é a primeira suspensão do carro, né? Aqui está em contato com o chão. E por que é uma suspensão? Porque ele suspende o carro e ele varia e absorve impactos da pista, porque ele tem um ar dentro e esse ar é compressível, então a cada impacto o ar comprime e retorna à posição. Então o pneu é a primeira suspensão do carro. Por que o pneu é a primeira suspensão do carro, galera? O carro tem 3 suspensões. Todo mundo, de repente, achou que só tinha uma, mas o carro tem 3.
A primeira suspensão é o pneu. O pneu, ele é um lugar onde você pode regular para o carro ficar mais macio ou mais duro, para o carro ficar mais responsivo ou menos responsivo com a frente ou com a traseira. Você consegue mudar o equilíbrio do carro ao mudar o pneu ou a pressão do pneu. O pneu é o primeiro ponto que suspende, mantém suspenso e reage às forças que serão aplicadas nele durante a curva. Então, tem muita regulagem para se fazer no pneu, né? A segunda suspensão, na verdade, ela é escrava da primeira, que é a suspensão propriamente dita. Mola, amortecedor, braços de suspensão, barras estabilizadoras, etc. Mas essa primeira, essa segunda, desculpa, ela é escrava da primeira. Por quê? Porque nela você vai colocar ângulos, cambagem, convergência, casta. Nela você vai colocar ângulos para quê? Para manter a maior quantidade de pneu no chão. Tá ok? Segunda suspensão. Qual é a terceira suspensão do carro? A terceira suspensão do carro é o próprio chassi. O chassi, o monobloco, é uma suspensão, porque também suspende o carro e também varia. Como varia? Varia. Nós gostaríamos que ele fosse rígido para ele sair da equação, mas ele não é rígido. Ele é quase rígido, mas ele não é totalmente rígido, ele está na equação e ele varia. Quando ele varia, os pontos de fixação da suspensão variam. E ao variar, varia a geometria, logo varia a quantidade de pneu no chão. Ok? Essas são as 3 suspensões. Vamos voltar para o vídeo. De forma possível, essa suspensão deve ser controlada. Então, nós temos que garantir que ele vai ter a pressão suficiente para, com a geometria que você conseguiu fazer no carro, que ele não dobre, que ele se mantenha estável, que ele não pule fora do talão da roda, que ele não dobre para comer o ombro todo e que ele mantenha a maior área de contato possível do pneu dele próprio, né, com o chão. Viram quantas coisas podem acontecer com pressão errada? E a pressão errada para baixo é perigosa, porque o pneu ele se mantém no aro com a força do ar e a contribuição da trava de talão. O que é a trava de talão? Se você olhar uma roda por dentro, uma pena que eu não botei uma foto aqui disso. Se você olhar uma roda por dentro, bem no espaço que o talão do pneu fica entre a extremidade do aro e o interior da roda, tem um quebra-mola ali, tem uma coisinha mais alta, que o pneu, quando você enche o pneu daquele estouro, é quando ele passa dessa coisinha. Essa coisinha é oh, meu Deus. É um alto relevo. O pneu passa dali e fica travado. Então, o pneu tem a tendência a manter o talão travado no ar. Mas se você abaixar demais a pressão, o pneu vai dobrar tanto, vai deslocar tanto numa curva, com a força que vai ser aplicada nele, que pode acontecer de destalonar. Se destalonar, a roda vai encostar no chão e é acidente, tá? Então, isso é um problema. O outro problema é comer o ombro do pneu. O ombro do pneu não foi feito para ser gasto. Isso vai aparecer aí na frente. Ele não foi feito para ir no chão. O ombro do pneu ele foi feito para separar a lateral da banda. Quem tem que ir para o chão é a banda inteira de preferência. Então, é o segundo problema. E o terceiro problema, que aí já está mais atrelado à pressão alta demais, é você ter uma marca de contato, uma pegada de contato pequena demais, tá ok? A gente vai sempre... A pressão varia demais. Varia de carro para carro. Eu estou aproveitando e estou acrescentando coisas, tá? Ela varia de carro para carro, porque ela varia com o peso do carro. Ela varia de acordo com o próprio pneu que está instalado, porque o pneu ele pode ter uma aderência. Olha, se o pneu tem muita aderência, ele vai tender a dobrar mais. Fica ligado na calibragem. Mas os slicks, os engenheiros, quando fizeram o slick, eles já têm isso em mente. Eles falam assim, pô, esse pneu vai ter mais aderência, ele vai segurar mais, logo ele vai querer dobrar mais. O que eles fizeram no slick? E esse cara não vai andar com esse pneu na rua. Esse pneu não precisa ser confortável. O que o cara fez no slick? O cara fez o slick com a carcaça dura. A carcaça do slick é muito, mas muito mais dura do que a carcaça do pneu de rua, tá? Você vai falar, pô, mas eu vejo os caras usando pressão baixinha no slick. Usa pressão baixinha comparada com o de rua, usa pressão mais baixa no slick do que no de rua. Mas porque a carcaça permite isso, ok? Vamos falar um pouco disso, que isso é legal. Pressão a frio e pressão a quente, tá?
É a pressão de acordo com a temperatura do ar que está dentro do pneu. Quando o ar aquece, como basicamente todos os materiais que a gente conhece, ele quando aquece, ele quer crescer, não tem para onde fugir, então ele aumenta a pressão dentro do pneu. Uma saída é você usar um gás um pouco mais inerte, um pouco menos reativo à temperatura do que o ar atmosférico. Por isso muita gente usa o nitrogênio. Usa-se o nitrogênio por dois motivos. Primeiro que o nitrogênio é mais seco, ok? O ar atmosférico tem muita umidade. Essa umidade, ela vai reagir mais com pressão e ela vai pesar mais, né? O ar está mais pesado, porque tem água dentro dele. Então, a gente costuma usar o nitrogênio por ele ser mais seco e menos reativo à temperatura, variando menos a pressão, tá ok? O que acontece? Vocês estão vendo esse pneu aí? Reparem que esse pneu, eu não sei se vocês vão ver o cursor, tá? É o pneu da vovó, meu carro de rua. Reparem que ele tem uma banda de rodagem que começa aqui, aonde acaba o brilho desse troço aí que o rapaz lá do Lava Jato colocou para poder brilhar o pneu. Eu chamo aqui no Rio, a gente chama de pneu pretinho. Não sei como é que chama aí na sua cidade, tá? Então, a banda de rodagem acaba aqui. Daqui para baixo é ombro, não é para gastar, ok? Repara que tem uma parte da banda que está clara, está meio esbranquiçada. É a parte que, andando em linha reta, com a pressão de pneu que eu uso, está em contato com o chão. Ela veio tirando sujeira do chão, tá ok? E reparem que bem aqui na borda tem um pedacinho da banda que está mais preto, mais escuro. É quando eu faço curva, esse pedacinho só encosta no chão quando eu faço curva. Isso no meu carro de rua, tá, galera? No carro de corrida, essa diferença é gigantemente maior, tá ok? Porque as forças vão ser maiores, a deformação do pneu vai ser bem maior. Então, vamos nos ligar nisso e segue o vídeo. É o seguinte, o ideal é o pneu gastar daqui para lá, tá certo? Esse é o ideal. Essa é a banda de rodagem, essa é a parte do pneu que foi feita para ser gasta e atritar com o solo. Aqui, não. Isso aqui simplesmente é a parede, a estrutura lateral. Mas a gente vê nos carros de track day, porque as pessoas não têm recursos na suspensão para dar cambagem, para fazer essa roda inclinar para dentro, cambagem negativa. Então você vê que tem gente que gasta até aqui o pneu. Isso daí é uma coisa interessante, tá? Isso é uma coisa interessante. O que acontece? Eu vou mentir para vocês se eu disser que do meu dedo para cima não tem aderência. Tem sim. Do meu dedo para cima, onde está meu dedo aí no vídeo parado, tem aderência, tá ok? Tem aderência. Só que é o seguinte, quando você começar a dobrar isso daí, muito rapidamente você vai gastar a camada superficial de borracha que tem aí no ombro, que vai te dar aderência. E muito rapidamente, mas muito mesmo, em poucas voltas, você vai estar na estrutura do pneu, que inicialmente é uma borracha muito mais dura. Ah, eu não estou na malha, eu posso andar. Você já não está mais na camada de borracha feita para ter aderência. Você está numa camada de borracha que é só a proteção da malha. Ela é dura pra cacete. Aí depois, tu chega na malha. Pensa bem. Sabe por que o teu pneu gastou tanto aí? Porque ele deformou, para a cambagem que tinha, ele deformou demais e ele ficou só com essa porçãozinha no chão. Então lembra do tamanho da pegada? A pegada que era para ser desse tamanho, ela ficou só desse tamanho. A pegada ficou pequena. Você me vai e me detona a borracha que tem aí. Ficou na malha. A malha foi feita para dar aderência? Não. A malha foi feita para dar estrutura. Resumindo, acabou. Pode ir embora. Pode ir embora. O teu track day acabou. Aquele pneu acabou. E o resto do pneu está perfeito. Tá ok? O resto do pneu está perfeito. Então fiquem muito ligados, que quando você faz isso, você vai ter 1, 2, 3 voltas de aderência normal, parece que está normal, só que você está rasgando dinheiro, você está rasgando o pneu, você está destruindo o seu pneu. Segue o vídeo. E isso só vai fazer comer toda a borracha do ombro, você vai estar apoiando somente no ombro, e quando essa borracha do ombro acabar, você não vai ter mais onde apoiar e aquele pneu é inservível, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer assim, ó, tá? Só que aqui tá com o pneu pretinho e não tá funcionando. Então eu vou lá pro pneu de trás, porque lá vai dar para mostrar melhor, que lá eu achei um pedaço que não está. Então vamos lá. No pneu de trás, aqui tá sem, porque o passo estava no chão. O ideal era gastar daqui para lá, né? Então o que você vai fazer? Você vai marcar com giz assim,
marcar bem com giz assim, até aqui nas letras, só que infelizmente tá cheio daquele troço, ó. Cadê? Onde é que eu mostro aqui? Tá vendo o troço aqui, ó? No pneu, os pneu pretinho, né? Então não dá pra usar assim, mas enfim. Aí você vai saber, vai pra pista e volta. Quando você voltar, você vai saber até onde gastou. E aí você vai regulando. Como é que faz? Galerinha, por que fazer o teste do giz se eu posso simplesmente observar isso no pneu? Eu posso olhar com o meu olho. Sandro, eu já vi, o pneu fica diferente, ele fica arrepiado, ele fica com aquela cara de lixado. O ombro do pneu era lisinho, ele tinha um acabamento liso, e agora ele tem um acabamento lixado. Então não precisa nada disso, antes é besteira. Malandrão você. Tu é malandro, né? Típico malandrão. Tu vai fazer isso, ok. Gastou lá, gastou. Agora eu vou subir 1 libra, porque eu exagerei. Dobrou para o meu conjunto, para o meu cenário de aderência, cambagem e etc., gastou demais. Eu fui até lá demais. Subo 1 libra. Como é que tu vai saber se parou de comer o ombro com aquela 1 libra? Tem que marcar de novo. Você tem que marcar por isso o giz. Porque o pneu já foi marcado, entendeu? Então o giz é uma forma econômica, barata. Não precisa ser giz, tá, galera? Giz é a forma mais econômica, mais barata. Existem umas canetas de escrever em pneu, elas escrevem qualquer coisa, na verdade, você pode usar essa caneta do mesmo jeito. Só que quando você, a gente vai chegar no procedimento lá, mas quando você chegar na calibragem, que você passar para baixo, usar uma calibragem um pouco mais baixa, e entrar onde você não queria, comer o ombro do jeito que você não queria, do jeito que a gente não queria, você subir 1 ou 2 libras para compensar isso, tu tem que ir lá com a caneta ou com o giz e marcar de novo, para você ir para a pista, e quando voltar, você saber se deu certo ou não, se aquela 1 libra foi suficiente ou não. A gente tem uma suspensão, que a gente não vai falar dela agora. A gente tem um tipo de pneu, que a gente vai falar só um pouco dele agora. A gente tem uma aderência do asfalto, que cada asfalto tem uma aderência diferente. A gente tem um peso de carro, enfim, a gente tem um conjunto. Esse conjunto vai gerar uma resultante, que é quanto que o pneu vai dobrar, ok? E tem um monte de interferências. Uma delas o Enio falou aqui. Vou colocar essa do Enio aqui já, tá? Então, tem um monte de interferências que não estão no pneu e que interferem em quanto que o pneu vai dobrar, ok? Legal. O que você vai fazer? Qual é o seu recurso ali na pista? Ali na pista, eu não tenho mais como mudar a cambagem que eu tenho já é aquela, eu não tenho como mudar... Qual é o meu recurso? Pressão. Eu encho, eu esvazio, ok? Quanto menos pressão, mais aderência dá. Mentira. Se a sua pressão tiver... Vamos lá. Quanto mais área de contato... Lembra do tamanho da pegada? Vou usar minha mão como referência. Quanto mais área de contato, mais rápido você vai virar. Legal. Isso é certo. Eu estou com pressão demais, eu abaixo a pressão, a área de contato aumenta. É verdade. Por quê? Porque o pneu vai deformar mais. Observe bem. Existem 2 formas do pneu deformar, tá? Eu vou usar isso aqui como pneu. Existem 2 formas do pneu deformar. O pneu deforma na largura e no comprimento. Como é que ele deforma na largura? Quando o pneu está vazio o suficiente para deformar, ele crava no chão e ele abre um pouquinho para cada lado. Então, ele deforma na largura. E ele também, ele fica assim, meio oval, vamos dizer, não é oval. Ele fica achatado aqui embaixo, então ele aumenta o comprimento. Então, a sua área de contato, ela vai ser o comprimento. Sandro, tá maluco? Isso aí é redondo. Ele é redondo, mas quando ele encosta lá, ele fica achatado. O comprimento vezes a largura. A área, não é isso? Lado vezes lado da área. O que tu tem que fazer? Tu tem uma área aqui pequenininha, tu tem que aumentar essa área. Quanto mais você aumentar essa área, mais rápido você vai virar palmas para você. Se a tua calibragem está acima... É igual ser gordo e ser magro, galera. Emagrecer é sempre bom. Não. Se você já pesa 50 quilos, emagrecer para você é péssimo. Você vai ficar doente se você emagrecer. Mas você pesa 150 quilos, então emagrecer para você é ótimo. É que a gente está acostumado, a maioria da galera, ser gordo. Ou a maioria da galera que tem problemas de peso é porque está com peso em excesso, então tem que emagrecer. Calibragem é a mesma coisa, abaixa essa calibragem. Cara, eu já participei de muitos track days,
Em carro de corrida isso não acontece porque as equipes têm experiência e já não acontece isso. Mas em track day, eu vi direto, o cara lá com um carro bacana, super bacana, e com meia hora de track day o pneu tá na malha. Tem gente até que inverte o pneu, meu Deus. Tudo bem. Como é que você vai achar essa pressão, então? Você tem que descobrir qual a maior área de contato que você vai conseguir proporcionar, tá ok? Como que você vai descobrir isso? Pinta o pneu todo de giz? Besteira. O meio, a não ser que o pneu esteja com muito pouca pressão, que ele vai fazer um efeito que o meio vai subir e só vai encostar os ombros no chão. Mas isso na pista não vai acontecer, porque quando você fizer força lateral, o pneu vai esticar. Isso vai esticar e vai encostar todo no chão, ok? Mas, então, o meio você não precisa se preocupar. Você vai ver um monte de imagem no carro, imagem no YouTube mostrando, não, a pressão, quando não vai gastar no meio. Isso é só para carro de rua. Com o tipo de força que a gente exerce no pneu, o nosso vai gastar no meio, pode ter certeza. Você tem que tomar conta de quem? Das bordas, ok? Se você tem cambagem demais, você tem que tomar conta da borda de dentro. Se você tem cambagem, borda de dentro, tá, galera? Aqui está o pneu, para dentro é o semi-eixo, para fora é a vida. O ambiente está para fora. Se você tem cambagem demais, cambagem demais, aqui está a área externa da roda. Você tem cambagem demais, você tem que tomar conta da borda de dentro. Se você tem cambagem de menos, vamos dizer zero, ou cambagem de menos, você tem que tomar cuidado com a borda de fora. Como é que você faz isso? Com o teste do giz. Mas, Sandro, eu já vi no YouTube, as equipes de corrida medem a temperatura da largura da banda toda. Claro, as equipes de corrida fazem isso porque elas dispõem de um equipamento muito melhor do que o giz para controlar isso, que é o pirômetro. Tem o pirômetro que a gente chama de laser, que é aquele que bota uma luzinha, e tem... Calma aí que entrou um bicho aqui agora. Calma aí. Rapaz, eu moro num lugar que tem muito mato em volta, então entrou um inseto enorme aqui. O que acontece? Voltando. O pirômetro, tem aquele pirômetro que não é o de contato, que é aquele que o pessoal mede a sua temperatura no shopping center, e tem o pirômetro de contato. O pirômetro de contato, os mais modernos, ele tem um computadorzinho atrelado a ele, com um cabo e uma prova, né, uma agulha na ponta, tá? E essa agulha é introduzida no pneu uma determinada quantidade para ela medir a temperatura da camada um pouco mais interna do pneu. O outro, o pirômetro óptico, como a gente chama, lembrei do nome, ele vai medir só a superfície. O que acontece com a superfície? Você, quando vem para o box fazendo o cool down, se você tem bastante cambagem, como a gente usa nos carros de corrida 5, 6, já usei até 7, a parte de fora do pneu para de tocar no chão, então ela esfria, e ela esfria mentirosamente. Então a gente tem que usar um pirômetro de contato para poder justamente medir uma camada um pouco mais interna, e essa camada um pouco mais interna ela não esfriou ainda, ok? Ela guardou mais temperatura porque ela não veio pegando vento, né? A camada mais externa do pneu, do lado de fora, perto dos parafusos da roda, lá de fora. Esse ladinho aqui, não está encostando no chão. Ele vem pegando ar e sem encostar no chão. Só quando você faz força é que ele encosta no chão. Quando você vira, dobra o carro, o pneu dobra, o pneu está aqui. O pneu está assim, está tipo assim. Eu vou até usar isso aqui. O pneu está tipo assim, tá vendo? Ele não está encostando no chão. Quando você faz força, ele dobra e encosta no chão. Volta sem encostar. Então, essa parte que veio sem encostar no chão, ela veio esfriando. Por isso que a gente mede com o pirômetro de contato, tá? Mas no nosso caso, que a gente não tem nada disso no track day, a gente vai medir com o giz mesmo. Então, geralmente os carros track day têm muito pouca cambagem, porque os carros não têm muita regulagem de cambagem. A gente consegue botar 1,5 graus, 2 no máximo, que é pouco para qualquer carro. É pouco demais para qualquer carro. Não é não, eu li, é pouco. É pouco. Tá? Para qualquer carro, para qualquer pneu, é muito pouco. Então, mas é o máximo que a gente consegue, então você tem que ficar de olho na borda externa com o teste do giz, tá ok?